Os irmãos podem pegar sua Bíblia, por favor? No Salmos 42. Salmos 42. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Boa presença, está vestido de graça. Glória a Deus. Salmo conhecido, né? Eu quero ler com vocês o versículo 11 do Salmos 42. Versículo 11. Diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos pela tua palavra. Nós vamos meditar nela nessa noite, Deus. Espírito Santo, tu és aquele que nos conduz em sabedoria e graça. Espírito Santo, tu és o enviado, o consolador para estar com a igreja e conduzir a tua igreja em toda a verdade, em toda a luz do Pai. Por isso aqui estamos, Espírito Santo, diante de ti, na dependência daquilo que tu queres nos comunicar nessa noite. Ah, Senhor, quanto precisamos receber de ti. Quanto precisamos receber de ti. Comunica a nós, comunica ao nosso coração, comunica ao nosso íntimo aquilo que tu queres comunicar. Nós estamos abertos, Espírito Santo, abertos para o sobrenatural de Deus. Estamos abertos para sinais e prodígios. Estamos abertos para a providência divina, pois tu és o Deus provedor. E tu provês, Senhor, as palavras certas, o alimento certo para o teu povo. É que estamos diante de ti, Deus. Ser exaltado, ser honrado em nosso meio, pois tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmão e irmã. Há algo que destaca um ser humano. Há algo que sinaliza um ser humano sobre essa terra. E eu entendo que o que destaca um ser humano na terra é exatamente a presença de Deus na vida dela. A presença de Deus. Esse salmo que nós acabamos de ler, na Bíblia de Jerusalém, diz que é um lamento de um levita exilado. Um lamento de um levita exilado. Porque quem compôs esse salmo foi alguém que experimentou o exílio babilônico, quando o povo de Israel havia sido levado e ficou cativo na Babilônia. E esse levita, nesse salmo, ele fala como alguém que tem saudade. Tem saudade do templo. Tem saudade da presença de Deus. Então é um salmo de um levita. Por isso chamado Lamento de um Levita Exilado. Mas eu quero falar com vocês nessa noite sobre o lamento de um ser humano que anela pela presença de Deus. Eu quero meditar com vocês sobre isso.
O lamento de um homem, de uma mulher que anela pela presença de Deus. Amém? E nesse salmo, o levita, o salmista, ele começa dizendo: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ele tem uma sede, o seu coração está anelando por algo, clamando por algo, e ele diz que é a presença de Deus. E ele usa a figura da natureza, ou seja, a coça. A coça é um animal da família dos veados. A coça, o cervo. Ele usa essa figura desse animal que está bramando por água para dizer que ele tem sede de Deus. Mas por que ele faz exatamente essa comparação da coça? Porque a coça, ela é um animal em constante perigo, em razão dos predadores, do lobo, do tigre, do leão, enfim. Porque a coça, ela exala um cheiro, a coça exala um odor. Então ela precisa de água para se mergulhar nessa água, se banhar nessa água, para se lavar e despistar os predadores do seu cheiro. Portanto, água para a coça é uma questão de sobrevivência. É uma questão crucial. Sem água, ela está vulnerável, ela está exposta aos predadores. Além, é claro, de beber também, né? Matar a sua sede. Mas ele usa isso aqui, ele diz, como o cervo brama. O cervo emite um grito, um som muito alto, dizendo o que é água. Então há uma expressão desse animal para que ele possa ter acesso à água e possa ter vida. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Há uma das coisas que a gente precisa desenvolver na nossa vida, como cristãos, que é exatamente esse anelar por Deus, esse suspirar por Deus. Porque quando queremos alguma coisa que é do nosso interesse, a gente fica agoniado, não é verdade? Quando a pessoa quer um emprego, ela está desempregada, ela fica agoniada querendo um emprego. Quando quer fazer um concurso, fica agoniado para estudar, tirar as melhores notas, porque quer passar no concurso. Não é? Quando quer conquistar alguma coisa, a pessoa faz de tudo para conquistar aquilo que ela quer. E até mesmo coisas banais, como eu quero que o meu time ganhe, eu quero que aquele jogador faça gol. Então, há determinadas coisas da nossa vida que, até banais, que a gente quer que aconteça. E o coração palpita por aquilo. E a alma deseja aquilo. Mas nessa noite o salmista está nos ensinando e nos recomendando a respeito de anelar pela presença de Deus. Suspirar pela presença de Deus. Você se sente incomodado por mais de Deus na sua vida? Até que ponto? Isso incomoda você desde a cabeça até a planta dos seus pés?
esse anelo pela presença de Deus? Ei, vamos lá. Isso incomoda você? Isso perturba a tua alma? Porque eu estou falando aqui de um levita que ele está falando com a alma dele. E o anelo dele é pela presença de Deus. Como o servo brama. Brama é um grito da alma. É um anelo de um homem que quer apenas a presença de Deus na sua vida. Às vezes nós ficamos eufóricos e tão entusiasmados com coisinhas dessa terra, mas não ficamos eufóricos e entusiasmados por busca da presença de Deus. E quando chega alguém que fala sobre a presença de Deus, as pessoas ficam olhando assim, como se estivesse olhando. Opa! Como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, a um suspirar. Como eu disse, para a Costa é uma questão de sobrevivência. Para a nossa vida espiritual também, irmãos. É uma questão de sobrevivência espiritual. Não podemos viver sem a presença de Deus. Não podemos viver sem a sua presença, Senhor. Isso deveria nos incomodar constantemente. Isso deveria mexer com o nosso ser constantemente. Sermos pessoas famintas pela presença de Deus. Anelar pela sua face. Observe nas Escrituras os homens que marcaram a história. Foram homens que anelavam por Deus, pela presença de Deus. Agora observe como é que está a situação da humanidade e da terra por falta da presença de Deus. Faça aí uma rápida análise. Como é que está a situação da terra por conta de homens e mulheres sem a presença de Deus? O que está acontecendo? Esse mundo é uma loucura, irmãos. Esse mundo está uma loucura. Esse mundo está horrível, está feio. A não ser que estamos tão acomodados, tão passivos, que fazemos aquela coisa, né? Vista grossas. Mas não tem como fazer vistas grossas, não. Porque nós estamos inseridos nesse contexto. E nós temos que ser pessoas que carregam a presença de Deus para fazer a diferença. Diga amém. Temos que ser pessoas que carregam a presença de Deus para fazer a diferença nessa terra. Esse mundo está uma loucura. Não preciso entrar em detalhes. Corrupção, sexo desordenado, política mentirosa, desvios, roubos, crimes, pedofilia, e por aí vai. Obscenidades, usura, ganância. Preciso citar mais alguma coisa? Então esse homem está dizendo: preciso de ti, Deus. Preciso da tua presença. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? As minhas lágrimas me servem de mantimento. Era o homem que estava ali. Ele tinha um choro. Ele tinha lágrimas. E as suas lágrimas desciam, e as lágrimas desciam dizendo o quê? Onde está o teu Deus?
Quantos e quantos nem lacrimejam mais hoje? Nem lacrimejam mais hoje com aquela sede de Deus. Ei! Quantos nem lacrimejam mais hoje com sede e fome de Deus? Estão secos. Oh, Jesus! As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Meu desejo nos cultos é a presença de Deus. E o seu? Só isso. Eu quero só a presença de Deus. Eu dependo dela, e você? Dependo dela. E o salmista continua dizendo: quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma. Olha só. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Quando ele pergunta, as lágrimas descem, e há aquela pergunta: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Ele está triste. Ele diz: eu me lembro. Lembro de quê? Quando eu ia, porque ele agora é um exilado, está na Babilônia. Eu me lembro quando eu estava lá no templo. Estava lá no templo fazendo o quê? Adorando diante da face de Deus. Eu ia com a multidão que festejava no templo, adorar e sacrificar ao Deus vivo. Bate no coração dele aquela lembrança, aquela nostalgia dos cultos, da celebração na presença de Deus. Era um homem que tinha experiência com a presença de Deus. E como diz aquele cântico, né? Quem já viveu no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem experimentou a presença de Deus não vai se contentar com outra coisa, a não ser mais da presença de Deus sobre a sua vida. Irmãos, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê que a igreja era uma igreja que carregava a presença de Deus. Portanto, eu não quero menos que isso de você. A igreja de Atos dos Apóstolos, basta dar uma lidinha, era uma igreja que carregava a presença de Deus. E Deus me incumbiu de falar isso para o seu povo. Portanto, eu falo. Se você perguntasse para mim: Josenildo, o que é igreja? Igreja é a presença de Deus manifestada na terra. É assim que eu resumo. Igreja é a presença de Deus manifestada na terra. Ou pelo menos ela deve manifestar a presença de Deus sobre a terra. E o salmista continua. Olha só. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele não negava. Ele não negava o que estava acontecendo com a alma dele. A alma dele estava perturbada. Porque ele estava precisando de Deus, da presença de Deus. Ele queria a presença de Deus. Ele não dava aquela carinha de paisagem, tá tudo bem, tá tudo... Não, porque estás angustiada, minha alma. Porque te perturbas dentro de mim.
É esse anelo por mais de Deus que nos empurra para orar. Que nos empurra para a gente desejar mais, estar na presença dEle. É esse anelo que nos faz vir aos cultos. É esse anelo pela presença de Deus, irmãos. E eu entendo o seguinte, que nesses últimos tempos, olha só o que eu vou dizer, nesses últimos tempos, a igreja precisará mergulhar fundo na presença de Deus. Porque se queremos no avivamento, se queremos que a igreja realmente impacte uma geração, nós temos que estar encharcados com a presença de Deus. Mas isso é para quem sente a perturbação na alma. Quem não sente, fica aí, tá bem, tá tudo jóia, tá maravilhoso, vamos adiante, tá tudo lindo, tá tudo fofo, e vai embora, fazendo de conta que tá tudo bem. Mas para quem tem uma perturbação na alma, ele vai dizer logo assim, olha, como a costa suspira, Senhor. A minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede de ti, Senhor. Sabe aquela preocupação gostosa? Meu Deus, espera aí, eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais do Senhor na minha vida. O que eu faço? O que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Como eu devo proceder? Eu preciso mais de Deus na minha vida. E ele continua. Oh, meu Deus. Dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Até a geografia fazia com que ele se lembrasse da presença de Deus. Até o Monte Hermon, o pequeno monte, o Monte Mizar. Portanto, me lembro de ti. Era passagem, era caminho, e aquilo ficou registrado na memória dele, que era o local por onde ele ia e adorava a Deus. Que coisa! Era um homem anelando e apaixonado por mais de Deus. Ele diz, um abismo chama outro abismo. Aos ruídos das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Porque no Monte Hermon havia uma cachoeira e descia aquelas águas fortes, aquelas cataratas. E aquele movimento daquela cachoeira fez com que ele sentisse o quê? Que dentro dele havia um abismo. Mas esse abismo só poderia ser preenchido com o eterno. O abismo em mim chama pelo eterno para que possa preencher esse abismo. Há um abismo na alma humana que só pode ser preenchido com a presença de Deus. Que ele segue dizendo, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Ele tem certeza que Deus o ouvirá. Ele tem certeza que ele alcançará a vitória. E ele experimentará da presença de Deus. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal,
em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Até o povo que havia exilado, que havia recebido os cativos, o povo dizia: onde está o teu Deus? O povo afrontava os exilados, os humilhava. E hoje nós estamos com um grande desafio, irmãos. Porque tudo que o mundo necessita é que a igreja realmente manifeste Cristo. Manifeste a presença de Deus. Você anela por isso? Você deseja mais de Deus na sua vida? E o Salmo prossegue: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E aí encerra o Salmo. De um levita, de um homem que anela pela presença de Deus. Esse é o nosso desafio nesses últimos tempos. Sermos um povo que carrega a presença de Deus. Sermos um povo que se sente incomodado. Se sente incomodado simplesmente com uma vida religiosa. Com uma vida que não expressa a glória de Cristo. Se sente incomodado e quer mais de Deus. E quer mais da manifestação do Espírito Santo. É o desafio do meu coração. É o seu desafio também? É o seu desafio também? Sermos pessoas que se sentem como que atraído por mais da presença de Deus? Você se sente nesse desafio? Há um anelo em seu coração por isso? Você vibra por isso? Vamos ficar em pé e vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos orar com base no que foi falado, no que foi meditado nessa noite. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te exaltamos. Senhor, nós te exaltamos. Nós te bendizemos nessa noite. Somos gratos a ti, Senhor, pela tua palavra. Somos gratos a ti pela tua palavra, Deus. Exaltado seja o teu nome. Levantamos nossas vozes diante de ti, Senhor. Levantamos nossas vozes diante de ti, Senhor. Levantamos nossas vozes diante de ti, Senhor. Para te dizer, Senhor, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a nossa alma suspira por ti, ó Deus. Suspira por ti, Senhor. Aleluia. Há um grito em nossa alma, Deus. Há um grito na alma da igreja por mais da tua presença. Há um grito, meu Deus, em nosso coração. E não podemos abafá-lo. Não podemos escondê-lo, Senhor. Eu anelo por ti, Pai. Como precisamos da tua presença, Senhor.
Como precisamos da tua presença, Senhor. A costa sem a água, Senhor, ela está vulnerável. E logo pode ter a sua vida ceifada. E nós, sem a tua presença, Senhor, sem a tua presença, Senhor, nós não passamos de uma alma abatida. De uma alma abatida. Mas o sacrifício da cruz nos veio tirar essa condição de alma abatida. O sacrifício de Cristo nos dá acesso à tua presença, Senhor. E nós queremos vivenciar mais e mais de ti. Mais de ti, Deus. Mais da tua presença em nossas vidas. Mais da tua presença em nossas vidas. Mais da tua presença na vida da tua igreja. Essa presença maravilhosa que inunda todo o ser. Essa presença maravilhosa que fortalece. Essa presença maravilhosa que unge. Que quebra os jugos. Que cura os traumas. Que sara as feridas da alma. Essa presença maravilhosa, Senhor, que traz exuberância. Essa presença maravilhosa, Senhor, que faz com que a tua igreja manifeste a tua glória e o teu poder. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.